Boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos e seguidores. Feliz ano novo a todos. É a primeira vez que nos encontramos este ano na nossa casa espírita para a nossa palestra semanal, aqui na nossa Associação Cultural Espírita Mudança Interior, que se situa em Valdecâmara, uma cidade do centro-norte de Portugal, onde nós, à sexta-feira, a esta hora, independentemente da hora que marque nos diferentes relógios, mas é neste momento, às 9 horas de Portugal continental, às 18 horas neste momento do Brasil, às 10 horas da noite de Espanha, enfim, consoante for. É neste momento, sempre nos reunimos aqui para refletir sobre um tema espírita. E como estamos no início do ano, elegemos inclusivamente a primeira das leis naturais, não a maior, mas a primeira, que vem catalogada na terceira parte do Livro dos Espíritos relativo às leis morais. A lei moral da adoração, que tem que ver com a prece, com a natureza da adoração. Portanto, isso nós detalharemos em seguida. Para já, ia desafiar o nosso querido amigo António Soares, o nosso anfitrião da nossa Casa Espírita, para nos dar as boas-vindas a todos e dar início aos trabalhos. António? Olá, João, boa noite. Boa noite, Eric, também. E a todos esses nossos companheiros, amigos, que nos têm acompanhado já há bastante tempo. É com agrado que a SEMI vos recebe. Eu tenho um prazer enorme em estar aqui sempre convosco, partilhando ideias uns com os outros, aprendendo, agradecendo esta oportunidade ao João, através desta plataforma, em que ele partilha, tenho o prazer também de partilhar connosco os seus conhecimentos. A SEMI dá-vos as boas-vindas e deseja a todos um feliz 2022. E nós vamos tentar estar por aqui, enquanto for possível, acompanhando-nos uns aos outros e partilhando todos estes conhecimentos e esses ensinamentos. Então, antes de passarmos a palavra ao João para que nos transmita a sua mensagem que tem hoje para nós, eu queria pedir ao Eric se nos guia, juntamente com a espiritualidade, para que possamos, envolvidos pelas boas vibrações, e acedermos assim a um bom sentido de receber essa mensagem que o João tem para nós. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos. Então vamos à prece. Deus, envie para nos auxiliar essa noite os bons espíritos, que os bons espíritos possam nos intuir boas ideias, bons conselhos, que os bons espíritos possam nos enviar seus bons fluidos salutares, que possamos, nesse ano de 2022, aprender cada vez mais dessa doutrina consoladora, desse consolador prometido pelo Cristo Jesus, o guia e modelo da humanidade, e que possamos progredir cada vez mais em direção a Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Que possamos ficar em paz essa noite e refletir e meditar nos conhecimentos que iríamos adquirir no estudo de hoje. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, querido Eric, por dares início desta forma tão singela, mas tão significativa,
aos nossos primeiros trabalhos deste novo ano de 2022, aqui na nossa Casa Espírita da ACEMI. E, partindo então para o nosso trabalho, tal como vos dissemos, vamos hoje refletir sobre a lei moral de adoração, que é, na cronologia da apresentação das leis na terceira parte do Livro dos Espíritos, é a primeira que lá vem. Neste primeiro ecrã, nós queremos recordar apenas as relações entre as várias leis, os vários sistemas de leis que integram a lei natural ou divina. Entenda-se, lei natural ou divina, a lei de Deus, daquele que tudo fez. E nós, para irmos conhecendo a sua obra, vamos tentando, pela experimentação, pela filosofia, pela ciência, vamos tentando deduzir as leis que regem estes fenómenos, sem nada ter de absoluto em nenhuma área, porque as leis de Deus são perfeitas. Mas o problema é que a única ferramenta que nós temos à disposição, que Deus nos deu para a compreender e entender e a deduzir, é uma ferramenta imperfeita, embora perfectível, que é a nossa inteligência. Pelo que nós temos uma interpretação no momento, mais tarde, com novos conhecimentos, temos outros. Mas de uma forma consolidada, filosoficamente, nós podemos dizer que toda e qualquer lei estudada pelo homem em qualquer área do conhecimento humano é lei de Deus, é lei divina, seja ela das ciências materiais, ou seja ela leis espirituais, leis morais. Então, digamos que o universo seria o conjunto de toda a lei natural ou divina, sem fim, é infinita, desconhecemos os limites. Mas podemos ir vislumbrando, em função do nosso conhecimento, alguns sistemas, porque também nós precisamos sempre de catalogar. E então podemos imaginar que aquele primeiro sistema solar, ali mais em cima, à esquerda, fosse, por exemplo, as leis da meteorologia, as que já conhecemos. Que este aqui em baixo fossem, por exemplo, as leis da física, as que conhecemos. Que estas aqui ao centro, e apenas porque são esses o foco da nossa atenção hoje, são as leis morais, também constituem, têm uma série delas, são agrupadas. Nós só vamos ver uma, mas há 10. Portanto, é nestas leis que nos vamos concentrar. Nas leis morais, que têm natureza distinta das leis físicas, mas são igualmente lei de Deus como as outras. E vamos começar por recordar a característica de toda e qualquer lei natural ou divina, seja ela moral, seja ela física. Nós encontramos isso logo no início desta terceira parte do Livro dos Espíritos, entre a pergunta 614 e 648. Depois de verificarmos aquilo que são características comuns de toda e qualquer lei natural ou divina, entre as quais existe um conjunto que são as leis morais, então depois vamos mergulhar logo nesse conjunto, no conjunto das leis morais que hoje conhecemos. Não tem nada de absoluto com essa catalogação, as 10 que nós conhecemos. Então vamos olhar as características dessas leis. E vamos olhá-las sobre a perspectiva de compreender a origem, como é que elas são dadas a conhecer, como é que as vamos conhecendo. Como são leis morais, são leis que apontam na direção da prática do bem justificada, de forma filosófica, de forma ética, que é a filosofia moral. Por isso vamos recordar o que é essa noção do bem e do mal, como é que o Espiritismo a deduz, como é que deduz os postulados éticos e, por fim, iremos então olhar para a catalogação que temos hoje em dia, sem nada ter de absoluto, das 10. Ver a sua divisão, onde iremos localizar não só a da adoração, mas todas as outras, e então depois, numa segunda parte da nossa palestra, passaremos a mergulhar especificamente na lei moral
da adoração. Comecemos, pois, pelas características de toda e qualquer lei divina, independentemente da sua natureza. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. Será possível que Deus em certa época haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Aqui vemos as 4 características principais de toda e qualquer lei de Deus. Seja lei moral, ou seja, lei da física, da química, da meteorologia, qualquer lei que reja a obra que Deus criou, foi Ele que criou essas leis. E vemos aqui, logo de início, ali 2 características que eu gostava de refletir convosco filosoficamente, tem a ver com a corteza, a limitação natural da nossa linguagem para designar conceitos exatos. Reparai, foi-nos dito, os espíritos disseram a Kardec, e Kardec validou pelo controle universal do ensino dos espíritos, ouvindo a vários espíritos através de vários médiuns, coincidiram todos dizendo que a lei de Deus, a lei natural ou divina, é tão eterna e imutável como o seu Criador. Será isto possível? Dito assim, e quem diz isso, atenção, são os espíritos, dizem aos médiuns, os médiuns é que escrevem ou falam o que percebem e depois passam para nós. E é assim que está no livro dos espíritos. E eu agora então pergunto, o que é que significa ser eterno? No nosso conceito, salvo melhor opinião, eterno é não ter princípio nem ter fim. Ora, não ter princípio nem ter fim, por muito difícil que seja imaginarmos um ser assim, nós sabemos que só pode haver um único, que nós chamamos de Deus, mas podemos chamar-lhe Alá, arquiteto, enfim, o que nós quisermos. Esse ser, a que nós chamamos Deus, que é o Criador de tudo, é que não pode ter princípio, nem fim, claro. Porque se ele tivesse tido um princípio, pela lei da causa e efeito, significaria que um outro ser lhe teria dado início. Então era esse outro novo ser que seria Deus. Estão a ver? Portanto, filosoficamente, eterno, não tem princípio, não tem fim, só o próprio Criador. Muito bem. Então, mas se o Criador criou tudo, então tudo o que ele criou teve um início. Muito bem. E quando nós criamos qualquer coisa em nossa casa, um objeto, uma ferramenta, primeiro o que é que nós fazemos? Nós estabelecemos as leis, as regras do que é que queremos que ela faça, como é que ela vai funcionar, não é? É o planeamento. E depois é que construímos. Bom, também deve ter sido assim. Deus primeiro pensou na lei que iria reger a sua obra particular, seja a meteorologia, seja a física, seja a espiritualidade, para cumprir o objetivo que ele definiu. Então teve um princípio a lei. Tudo teve um princípio. Se a obra que é regida por ele teve um princípio, deve ter sido criada a lei, tal como nós planeamos antes de construir uma ferramenta ou fazer um trabalho, planeamos, deve ter sido pensada antes da obra criada. Então, não pode ser tão eterna como o Criador. Melhor, não pode sequer ser eterna. Convenhamos. Bom, podemos pensar, então, mas os espíritos enganaram-se. Bom, a convocatória do Espiritismo, porque é
uma produção humana de seres encarnados e desencarnados em vários estados de adiantamento. Não é uma produção divina, o Espiritismo. Não é. Não há nenhuma produção direta divina em termos de correntes espiritualistas, nem de ciências, não. É tudo criado por nós. Somos nós que temos que ir deduzindo. Então, se somos nós que criamos essa leitura da lei de Deus, então, sendo encarnados ou desencarnados, somos seres inteligentes que somos imperfeitos. Mas perfectíveis. Muito bem. Então, esta lei, ela, quando nos é dita pelos espíritos que é tão eterna e imutável, bom, convenhamos que o que é que deve ter acontecido? Os espíritos, naquela altura, e hoje também ainda não temos um vocábulo melhor, entenderam que ela seria, por exemplo, anterior a qualquer criação, inclusivamente à criação humana. É óbvio, não é? Portanto, tal como nós pensamos primeiro, planeamos como vamos construir uma ferramenta, uma determinada obra, primeiro pensamos, primeiro definimos as leis. Também os espíritos quiseram significar isto e dizem, então é tão eterna quanto o Criador. Mas este eterno, realmente, com a conceituação que nós temos, e a linguagem é curta, pois não pode ser. Claro que nós podemos pensar, o que é que nós conhecemos depois a seguir em termos de conceitos, em termos de duração? Conhecemos a imortalidade. Nós costumamos dizer que nós, os espíritos, somos imortais. Ok. O que é que significa ser imortal? Já é diferente do eterno, teve um princípio, mas não tem um fim. Então, claro, como não temos nenhum outro termo no meio, pelo menos até hoje, em nenhum idioma, em nenhuma língua do nosso planeta, bom, o que é que nós poderíamos dizer, utilizando estes dois, eterno e imortal, sobre as características da lei? Bem, eu julgo que poderíamos talvez dizer que a lei de Deus é mais imortal que o homem, se é que se pode dizer assim, e menos eterna que Deus. Entendamos-nos, mas é apenas para vos mostrar a natureza do Espiritismo. É uma natureza filosófica e científica, não é perfeita. Nenhuma área do conhecimento, nenhuma religião, nenhuma corrente religiosa, nenhuma corrente espiritualista. Muito bem. Depois temos a seguir a questão da imutabilidade. E aqui a questão da imutabilidade também imutável, só há um ser. É Deus, porque se ele fosse mutável, ele é perecível. Havia fatores exteriores a ele que o condicionariam, que tinham mais força do que ele condicionou, mas ele é onipotente. Portanto, imutável é Deus. Portanto, mas como nós não temos outro termo, pois a lei de Deus é mais imutável que nós, que os seres humanos. Então não é, olha, nós morremos e a lei continua. Já existe e continua a existir para outros, enfim. Portanto, mas também tem outra característica, é que o imutável também diz, não muda em lugar nenhum. Pois é, mas cuidado. Então, não muda. Nós, do conjunto das leis que nós vamos ver que há leis que regem o nosso mundo físico, onde há matéria, como lei moral da destruição, lei moral da conservação, lei moral da reprodução, que, queridos amigos, só pode reger seres vivos com corpo, habitando mundos físicos, onde se cumprem encarnações. Mas como nós já sabemos que quando se chega a espírito, à primeira ordem, primeira classe dos espíritos puros, já não necessitamos cumprir encarnações para o nosso progresso, então nós devemos habitar mundos espirituais, em que seremos apenas alma, ser simples. Então, nessa altura, para que a lei moral da destruição? Destruir o quê? O princípio inteligente não é destrutível. Só a matéria. Reproduzir o quê? Deus é quem cria as almas. Nós apenas criamos corpos para que a alma agarre um perispírito e um corpo e encarne. Mas nós só somos uns pedreiros a soldo de Deus. Nós não damos origem
a espíritos, só a corpos para espíritos, segundo a programação divina, encarnarem, tomarem uso daquele corpo. Portanto, compreendamos de novo que a terminologia é a que é, a terminologia humana é curta, muitos problemas de interpretação e às vezes mal entendidos vêm exatamente daqui e nós temos de estar atentos, porque a lei de Deus é perfeita, como se diz ali na terceira característica. Isso podemos ter a certeza, mas é a lei de Deus, não é o que nós vamos chamando de lei de Deus, que é a lei que nós interpretamos como sendo a lei de Deus. O que nós temos no livro dos Espíritos, ou que temos em qualquer religião, nos livros sagrados de qualquer religião, são as interpretações que os homens foram fazendo ao longo do tempo da lei de Deus. Não é a lei de Deus. Essa é perfeita. E a prova disso, para quem, por exemplo, conhece um bocadinho das religiões abrâmicas, que são 3, que temos o judaísmo, a primeira, que nasce 2000 anos antes de Cristo com Abraão. Depois, aí havia uma interpretação da lei que incluía, inclusivamente, sacrifícios de animais e de plantas. Julgava-se que era agradável a Deus imolar animais, imolar seres da sua criação. Julgava-se que a lei de Deus era essa, mandava fazer isso. Isto foi há 2000 anos antes de Cristo. Nós vamos andando para diante, 750 anos depois, quase 1000 anos depois, aparece Moisés. Moisés, portanto, estamos a 1250 anos antes de Cristo. E Moisés vem reinterpretar a lei, vem trazer os ditos 10 mandamentos e depois nele acrescentou mais 600 leis. E só sobraram, para hoje, aos dias de hoje, só sobraram esses 10 mandamentos, são aqueles que têm caráter universalista. Mas Moisés trouxe essas leis, criou mais umas quantas, como vos disse, 600, e essas foram vigorando até chegar a Cristo. E Cristo, quando aparece, vem revogar muitas das leis mosaicas e vem reinterpretar algumas. Por exemplo, a lei mosaica mandava punir a mulher adúltera, o homem adúltero não. Mas a mulher adulta mandava punir. O homem tinha uns direitos muito importantes em relação à mulher. Jesus não. Jesus veio dizer que todos somos iguais. Somos criados simples e iguais. A lei que vinha de Abraão incluía olho por olho, dente por dente. Com Jesus, perdoai 70 vezes 7. Ora bem. Então, espera aí. Jesus veio reformular que lei? Foi a lei de Deus? Não. Jesus é filho de Deus como nós. Um irmão mais avançado, naturalmente. Há sempre uns mais avançados que outros. Mas ele veio reformular. Era a interpretação que Moisés havia dado da lei de Deus. E, por sua vez, Moisés já tinha reinterpretado a interpretação que Abraão tinha dado da lei de Deus. E, claro, até o Espiritismo, 18 séculos depois de Cristo, veio reinterpretar algumas passagens. Porque, reparai, Jesus Cristo não deixou nada escrito. O que nós sabemos de que Jesus Cristo disse, o ensino de Cristo, é vertido pelos seus apóstolos já após a morte de Cristo. Ora bem, meus amigos, julgo que todos têm essa experiência do dia a dia. Imaginai que vos acontece qualquer coisa hoje no vosso trabalho. E vocês chegam a casa, qual é o que vocês conseguem contar exatamente com todos os detalhes aquilo que aconteceu? Eu não. O que eu conto é a minha visão e se calhar é um resumo, aquilo que é mais importante. Estão a ver? Então, já estou a resumir, já estou a reinterpretar, já estou a falhar com o todo, certo? Já estou a ficar toda uma parte. Mas ainda temos outro problema a seguir. Isto foi há 2000 anos, não é? Foi há 2000 anos. Vocês, por exemplo, já devem ter brincado, quando miúdos, uma coisa aqui em Portugal chama-se o passa-palavra. Acho que no Brasil é o telefone invisível, que é aquele jogo que nós fazemos uma fila de pessoas, por exemplo, à noite, e vamos ao último da fila, imaginemos que somos 10, e dizemos ao ouvido dele uma coisa, e pedimos-lhe
para ele passar isso para a frente, dizendo ao ouvido do indivíduo seguinte, etc. Vocês todos já se aperceberam que a mensagem que chega à frente, ao indivíduo da frente, nunca é igual àquela que entrou atrás. Assim também estamos, em relação também aos evangelhos, foram escritos com língua morta, hoje já é morta. Houve passagem, o passa-palavra, o telefone invisível, com traduções, a gente já viu que traduzir já automaticamente tem algo de interpretar, e nos idiomas mais, noutros idiomas menos. Portanto, é natural que se cometam mais erros. Mas a lei é perfeita. Estão a ver? Portanto, o que nós temos é que é imperfeito. A visão que nós temos da lei é imperfeita. Porque ela também é adequada. A lei de Deus é adequada no tempo e no mundo a que ela se destina. Bom, queridos amigos, estas eram as características que filosoficamente nós queríamos detalhar convosco. E agora, a partir daqui, vamos mergulhar no conjunto das leis morais. E vamos olhar para a origem, para a questão do bem e do mal e para a questão da divisão da lei. Em termos da origem, diz-nos o Livro dos Espíritos que todos vimos com a lei de Deus, a lei moral, impregnada na nossa consciência. Bom, é possível nós demonstrarmos isto. Como é que nós demonstramos isto aqui? Bom, todos nós sentimos que quando se nos depara um problema novo na nossa vida, que nós não tínhamos experiência, nunca tínhamos vivido no passado, o que é que nos acontece a todos? Não sentem todos uma vozinha interior a remoer, a voz da consciência, a fazer-nos hesitar entre ir para um lado e para o outro, a fazer-nos pensar, eventualmente a pedir uma opinião, isto. Mas a gente vem ali... Há umas coisas que a gente resolve logo. Há outras coisas que aquilo que a gente nunca pensou, mas a gente vem ali com umas tendências. Mas, por exemplo, damos um exemplo. Se a reencarnação existe, significa que nós já vivemos antes. Então vamos imaginar que nós já tínhamos tido uma encarnação na Idade Média. E que na Idade Média havíamos sido cruzados. Isto é, pertencíamos ao exército da Igreja Católica Romana. E que combatia os infiéis, que matava os infiéis, aqueles que não seguiam a religião cristã, em nome de Cristo. Foi na Idade Média, está bem, amigos, todos nós sabemos que hoje, na Idade Moderna, neste século, neste dia, em algum ponto do mundo se mata em nome de Deus, não é? Enfim, bom. Portanto, mas para a maioria de nós, então para quem já é espírita, essa parte já tem consolidado, já aprendeu que não se mata ninguém. Não matarás. Portanto, mas já houve tempo que afinal achávamos que a lei de Deus era essa, era matar. Ok, então o que é que isto significa? Significa que é um conhecimento adquirido. Nisso nós já não se põe problema. Põe-se-nos outros. Portanto, então significa que se nós vimos com isso impregnados na consciência, todos vimos com isso, nem que seja por tendências, ela evolui, essa interpretação, estas tendências evoluem ao longo das reencarnações. Quer dizer, amigos, só andar um pouco para trás, o Eric fez-me o favor de me ajudar. O que eu queria dizer, a tal brincadeira do telefone, que eu chamei telefone invisível, no Brasil, diz o Eric, é telefone sem fio. Mas creio que todos devem ter percebido a ideia. É telefone sem fio. A tal brincadeira do passa-palavra aqui em Portugal. Bom, quanto à origem e conhecimento era o que tínhamos para vos dizer. Agora passemos para as questões do bem e do mal. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Falam-se em leis morais, fala-se na moral. O que é isso, afinal? Bom, o Livro dos Espíritos esclarece com a terminologia que existia há 160 anos. Hoje já existe outra. Mas há 160 anos, por exemplo, a filosofia moral não estava ainda independente num dos ramos da filosofia. Hoje está. Hoje chama-se ética. A filosofia moral chama-se ética. Mas, se nós lermos atentamente o que está escrito no Livro dos Espíritos, sempre quando Kardec
e os espíritos lhe dizem, lhe falam da moral justificada, isto é, da regra de bem proceder raciocinada. Para ser bem ou mal, tem que se poder justificar pelo que é. E isto se percebe aqui, nesta frase da resposta à pergunta 629. O que é que a frase nos diz? Diz que a moral funda-se. Então, amigos, se algo se funda, algo se apoia. Apoia? Então, mas se apoia noutra coisa que já existia, não é? Então e o que é que já existia antes da moral? A observância da lei de Deus. Então, espera aí, vamos lá por partes. Então, a moral é um resultado de um ato de observação da lei de Deus. Mas um ato de observação da lei, como é que a gente observa uma lei, interpreta uma lei? É com a inteligência, não é? Imaginemos, temos aqui a lei de Deus ou a lei dos homens, uma lei qualquer que saia hoje num Diário da República, um boletim do governo de qualquer um dos nossos países. Interpretar aquilo que lá vem significa nós, com o conhecimento que temos e em função dos objetivos com que queremos interpretar, estudar aquela lei para ver o que é que nos toca a nós, nós vamos ler e vamos com a nossa inteligência observar. Chama-se isto observar a lei. Então isto é um ato inteligente. Bem, se é um ato inteligente, é um ato imperfeito, de acordo? Muito bem, portanto, então quer dizer que o resultado que vai sair, que é a moral, a orientação de bem proceder, não pode ser perfeita. É perfeitível, mas não pode ser perfeita. É por isso que a gente vê as interpretações da lei de Deus a mudarem. As interpretações, exatamente. Portanto, então, significa que a moral, é como se ela fosse o produto, por exemplo, uma outra metáfora. Na construção civil existem as betoneiras, não é? Aquelas máquinas que andam assim à volta, a gente mete lá areia, água, cimento, e para sair argamassa para a gente assentar tijolos. Vamos imaginar que a betoneira em si é o nosso cérebro, ok? É o ser pensante. Quando se põe em movimento, assim à volta, está a observar. A lei de Deus ou qualquer lei tem capítulos, não é? Os capítulos são, uns é a água, outros é a areia, outro é o cimento. Vão lá para dentro. E nós, ao observarmos aquilo tudo, para produzirmos no final a argamassa. O que é a argamassa? É a moral. Ok? Portanto, tínhamos essa ideia porque toda a gente sabe que há situações que são simultaneamente no nosso mundo morais e imorais. Exemplo, pena de morte. Outro exemplo, o uso das calças pelas senhoras. Há países em que é moral e outros que é imoral. Pena de morte, há países em que é moral e outros que é imoral. Ora, o espiritismo não se pode regular por isso. O espiritismo não pode que num país e numa época seja moral ou não moral. Por isso, obriga-se a filosofar, a justificar porque é que é bem ou mal proceder. Porque é que aquela regra de bem ou mal proceder é a mais correta. Não é absoluta. Por isso nós vemos que vai mudando, como vemos que foi mudando ao longo do tempo as interpretações das leis de Deus. E claro, falando da lei de Deus e da lei moral, em particular, olhemos para a sua catalogação. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sobre o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Queridos amigos, isto é uma catalogação humana. O Espírito essa é a catalogação de Moisés. Nada tem de absoluto, mas abrange todos os aspectos da vida. Podeis utilizá-la, mas sempre prontos para a rever. Porque isto é uma catalogação. É como, por exemplo, a catalogação da escala espírita.
Kardec começou por criar uma escala espírita com 3 ordens e 9 classes. Mas, em 1860, logo introduziu mais uma classe. Mas classe essa, que é a sexta, os espíritos batedores, que afinal eram características da sétima, da oitava, da nona e da décima. E se nós formos olhar para essa escala espírita e olharmos para a primeira ordem, que tem classe única, que são os espíritos puros, só tem uma única classe, são os espíritos puros. Bom, claro, para nós, como nós, puros, quando muito consideramos ao ser mais avançado que esteve na Terra, que é Jesus Cristo, nós, se considerarmos, se metermos Jesus Cristo como o ser puro que nós conhecemos, o Espírito puro que todos conhecem e todos estão de acordo e metem nessa classe, então, lá nessa ordem, por só há uma classe, nessa ordem têm que caber todos os mestres de Jesus, todos os espíritos superiores a Jesus, porque Jesus foi ensinado. Não nasceu, não teve o favor de ser criado perfeitinho. Não. Teve que também fazer o seu progresso. Então, os mestres de Jesus são espíritos mais avançados e os outros Jesuses dos outros planetas estão aí. Então, nós iríamos, se quisermos ser mais precisos na catalogação, teríamos que partir de várias classes. Mas nós não o fazemos, porque é suficiente para nós considerarmos aquela escala, mas que até não nasceu assim. Como também, para já é suficiente nós considerarmos estas leis. Mas já vimos que noutros planetas, por exemplo, já existia esta... Portanto, noutros planetas não existirão, por exemplo, planetas que não sejam físicos, não existirão a lei moral da destruição, a lei moral da conservação, a lei moral da reprodução, por exemplo. Mas, por certo, existirá a lei maior. Esta lei maior que nós vimos aqui, que é a lei do amor, justiça e caridade, essa sim, e é tão importante, tão grande, que na nossa acessão ela é o sol deste sistema solar. Exatamente, à volta dela giram todas as outras 9, das quais a lei moral da duração, que então nós vamos passar agora a analisar. Esta lei moral de duração, como vos dissemos, é a primeira na ordem cronológica que vocês veem no Livro dos Espíritos. Logo a seguir às características gerais, que nós temos um resumo na primeira parte da palestra, logo vão deparar-se com esta lei moral da duração, que está contida entre as perguntas 649 e a 673. E nós podemos vê-las segundo estes 6 pontos, estes 6 prismas que iremos analisar. O objetivo da adoração, qual é que é? O valor da adoração exterior, muito conhecida, todos nós gostamos muito das adorações exteriores e os templos e as procissões e coisas, têm muitos rituais, particularmente nas religiões. A vida contemplativa, se tem valor ou não em termos de adoração. A prece, como instrumento maior da adoração. O politeísmo, porque como é que o homem chegou a adorar vários deuses, porquê? Mas sim, considerou assim. É um avanço intelectual do homem considerar que só pode existir um Deus. Mas vamos ver porquê e as razões. E os sacrifícios, que nós já vimos que mesmo nas leis que vêm desembocar no tempo de Cristo, pois, era bem proceder a haver sacrifícios. Ainda hoje, nomeadamente na religião cristã católica, nos santuários, a gente chega a observar em dias de festa pessoas a sacrificarem-se. Em vez de alterarem os seus comportamentos, fazerem regeneração interior, não, vão sacrificar, mortificar o corpo. Ok? Portanto, isso tem sentido? É isso que nós vamos ver. Comecemos pelo objetivo da Em adoração. que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima a sua alma de Deus. Adorar é elevar o nosso pensamento ao Criador, seja ele o nome que nós lhe quisermos chamar. Nós vemos aqui vários, mas todos entendemos que designa um princípio único. A causa primeiro de todas as coisas. Uns chamam Alá, outros chamam Yahvé, outros chamam Shakti, outros chamam Deus. Nós, no Espiritismo, vamos chamando Deus, mas daria igual. O que interessa é que tenhamos a ideia do que é isso. É elevar o pensamento a Deus. E podemos olhar, então, depois para as questões do sentimento com que o fazemos, para
as questões, se há povos que estão excetuados disso, se há povos que podem dizer, não preciso de Deus para nada, não, que a adoração a Deus, o que é isso e tal, a ver se houve povos que foram isentos da adoração, e perceber a fonte da adoração, onde é que ela se sustenta filosoficamente. Comecemos nas questões da forma como adoramos. A adoração resulta de um sentimento inato ou é fruto de um ensino? Sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Todos nós sentimos isso. Sentimos que nós estamos condicionados por uma obra que não foi criada por nós nem por nenhum homem, que nos apresenta uns contratempos, umas dificuldades e não temos como escapar. Temos é como lidar com elas. Portanto, se nós formos pensar de onde é que isto vem, quem criou isto, automaticamente chegamos a esse ser primeiro. Portanto, isto é um sentimento inato, não depende da cultura. Tanto considera uma pessoa inculta, que nunca foi à escola, que existe esse sentimento de Deus, como aquele que foi à escola. Portanto, e nós vemos isso, sentimos isso, é intrínseco, nós vemos isso a acontecer. Também se pode, nesta mesma linha, perguntar então, mas houve povos excepcionados de adorar? Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Não, jamais houve povos ateus. Todos compreendem que acima de tudo há um ente supremo. Quem é que renega os seus pais? Pode até não os conhecer. Pode haver pessoas que não conheçam um dos pais. Normalmente a mãe acaba por conhecer. Mas vamos imaginar que pode ter sido abandonado, pais e mães, mas acaba por considerar pais aqueles que o acolhem, aqueles que... Portanto, há sempre, até entre nós, há sempre esta ligação, esta necessidade de ter uma causa anterior. Então, como é que Deus, se nos criou a todos, portanto, esse sentimento que nós sentimos pelos nossos pais encarnados, também Deus nos criou assim, e nós sentimos, qualquer um de nós sente isso. Então não há nenhum povo na Terra que possa ter sido excluído desse sentimento de adoração. Aqueles que combatem a ideia de Deus, os ateus, por exemplo, não estou a falar dos agnósticos, os agnósticos ficam no meio termo, estou a falar nos ateus, combatem a ideia de Deus. Quantos daqueles que combatem a ideia de Deus, nós vemos-lo às vezes enfrentar um acidente inopinado e dizer assim, ai meu Deus, oi, espera, mas tu não combatias a ideia de Deus? Portanto, é inato, isto vem e ninguém está excluído desse sentimento de adoração. Porque esse sentimento de adoração, de onde é que se baseia? De onde vem? Adorarmos melhor e levarmos bem o nosso pensamento, de onde vem? Vem na lei. Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Quando nós sentimos inatamente, no nosso íntimo, demos as voltas que der, que há qualquer coisa que nós gostávamos de perceber o que é que se passa, então quer dizer que isto está na lei da natureza. Quando nós sentimos necessidade de, quando estamos recolhidos, pedir auxílio, seja a quem for, fazer uma prece e levar o nosso pensamento a Deus, a uma divindade ou o que seja. Portanto, isto é inato. Então, a fonte dessa adoração é uma lei natural, é uma lei divina, ok? Por isso, o Livro dos Espíritos, na pergunta 652, nos disse aquilo que nós aqui ouvimos. Uma outra questão que nós podemos ver é as questões da adoração externa. A adoração necessita de manifestações exteriores? A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creias, todavia,
que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, queridos amigos, duas questões nós vemos aqui nestas questões da adoração exterior. Quando olhamos para templos, quando olhamos para imagens, há religiões que necessitam ter imagens nos seus templos e tal. Têm festas, festividades, mas tudo bem, não há nada de mal nisso, desde que o propósito seja de ajudar aquele que não consegue, sem o recurso a uma imagem, sem o recurso a uma festividade, sem recurso a rituais, a elevar o pensamento a Deus. Porque a adoração, o que interessa é do ser do coração, é do sentimento. A melhor prece é do coração. Portanto, não é necessário templo, não é necessário imagens, não é necessário ritos. Mas pronto, se há pessoas que por exemplo, só se lembram dos seus mortos no dia dos mortos em frente à campa do seu finado. Mas não é preciso isto. Nós podemos recordar dos nossos falecidos em qualquer momento. Estão a ver? Ou pessoas que em algumas religiões que utilizam imagens para simbolizar santos e outros, só podem rezar se tiver ali o santo, senão, ou que só podem rezar num templo. Não, nada disso. Outra questão que também nos é dita pelos espíritos é que orar particularmente tem tanto valor quanto orar em conjunto em termos quando se ora bem, Deus escuta-nos sempre. Conta sempre a elevação. O que se passa é que quando vários nos unimos em nome de Deus, não é? Já dizia Cristo, quando vários se reúnem em nome de Deus, não é? Portanto, aí temos mais força. É natural. A união faz a força, não é? É um provérbio que nós utilizamos. É natural que consigamos atrair para junto de nós mais e melhores espíritos. Cada um tem sempre uma multidão de espíritos que anda à sua volta. E claro, se nós conseguirmos juntar mais gente, cada um como tem bons e maus, também vai proporcionalmente aumentar outras entes, entretanto, que nos vão ajudar a melhorar a nossa força na nossa oração. Portanto, tínhamos esta ideia que não é porque não estamos em conjunto, não estamos várias pessoas, que a oração tem menos valor. Não, de forma nenhuma. A oração particular tem todo o valor, chega a Deus de qualquer das maneiras. Não deixemos de a fazer por isso, é sempre escutada. Necessariamente, quando vários se unem em nome de Cristo, por exemplo, para adorar de um espírito elevado, para adorar a Deus, é a mesma coisa que unirem-se em nome da ideia de Deus, que, claro, tem mais força. A união faz a força, é o que nós consideramos, e é lógico que todos nós entendamos essa questão. Podemos agora passar para um outro tema, que é a vida contemplativa, que nós vemos ser advogada por muitas correntes espiritualistas de cariz religioso. Tem isso valor de adoração? Os homens que se entregam à vida contemplativa têm algum mérito aos olhos de Deus, já que só pensam nele e não fazem mal a ninguém? Não, porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal inútil à humanidade e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Mais explícito e contundente do que isto, não conseguimos ser. Portanto, vida contemplativa para se furtar ao contacto com os outros e ajudar os outros, não. Não agrada a Deus. Por egoísmo, não agrada a Deus. Claro que Deus julga pelas intenções, mas não agrada a Deus. Porque até há uma pergunta no livro dos Espíritos, que é uma frase de Cristo, que é a pergunta 642, em que
é dito que não basta não fazer o mal. É preciso fazer todo o bem para evitar que o mal ocorra. Portanto, isto da gente se isolar, a gente não faz nem bem nem mal, mas nós estamos aqui para fazer o bem. Todos, sem exceção, estamos aqui para progredir. Portanto, a vida contemplativa de forma egoística, mesmo aquela que não faz o bem, se não faz o mal, não faz o bem também. E nós estamos cá para fazer todo o bem para evitar que o mal ocorra. Seremos chamados e responsabilizados por aquilo que não fizemos, em prol dos outros e em prol de nós próprios também. Uma outra questão que podemos olhar é para esta ferramenta poderosíssima da prece. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois, para Ele, a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece, quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas, não creias que o sensibilize a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. De novo, queridos amigos, a prece valiosa, a prece que tem mais valor para Deus é a prece do coração. Não é propriamente a prece que a gente abre um livro e vai dedilhando uma cantilena que lá está e às tantas está a dedilhar, está a contar aquela cantilena e está a pensar nos seus problemas, ou como algumas religiões, por exemplo, a cristã católica tem os rosários, não é? Os vários terços em seguida, e a pessoa dedilha ali três preces, Pai Nosso, Ave Maria, Glória a Deus, tal, depois a Salve Rainha no final, e há muita gente nem está a pensar naquilo, já está a pensar noutra coisa. Tem algum valor, mas a prece é de coração. É a prece que aquela em que nós, seja lido ou não seja lido, de preferência não o seja, que é para nós não nos afastarmos dos automatismos e entrarmos na rotina, mas que seja pensado, mesmo que a gente esteja a ler, que seja pensado aquilo que estamos a dizer, ou seja uma prece muito conhecida, como o Pai Nosso, que seja pensada, que seja sentida. É isto o que tem valor para Deus. E claro, nós podemos olhar para a prece, este instrumento tão precioso da adoração, segundo estes 5 prismas que aqui vemos. Qual é o caráter da prece? Como é que funciona o mecanismo do progresso moral com o auxílio da prece? Como funciona o perdão através da prece? Se podemos ou não orar pelos outros e que efeitos, como é que se geram os efeitos da nossa prece sobre os outros? E se podemos ou não orar aos espíritos? Vamos começar pelo caráter geral da prece. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, agradecer e pedir. Queria, queridos amigos, que no mínimo retivessem esta última frase. Pela prece podemos fazer 3 coisas. Quantos de nós, com honestidade, se lembram de fazer estas 3 coisas? Louvar, pedir e agradecer. Bom, eu durante muitos anos só pedia. Estou a confessar perante vocês. Até ter cruzado com o Espiritismo e ter compreendido que não é só pedir. Então, há que louvar a Deus e há que agradecer as graças que Ele nos vai dar. Não é só pedir. Mas quanta gente ainda se vai só por aí? Portanto, este é o caráter geral da prece. Habituemo-nos a fazer preces, qualquer prece que nós façamos, que inclua estes 3 pontos. Também podemos olhar como é que a prece dá origem ao progresso. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. O essencial não é orar muito, mas orar bem. A ineficácia não é do remédio, mas sim da maneira como é aplicado.
Portanto, aqui está o mecanismo da melhoria que todos nós obtemos ao utilizar uma prece, mas que tem que ser feita com fervor, com confiança e sinceridade. Tem que ser orar bem e não necessariamente orar muito. E aqui caímos outra vez nas cantilenas, nas ladainhas. Portanto, pouco interessa, mais vale uma pequenina oração de coração, dita de coração, pensando e que louva, agradeça e peça, do que estar ali a ler uma prece muito bonita escrita por alguém, estamos a ler e no meio já estamos a pensar outra coisa, ou a rezar não sei quantos Pai Nossos e não sei quantas Ave Marias, ou qualquer outra prece de outra qualquer religião. Portanto, funciona e todos sentimos isso, mas tem que ser feito com estas características, ok? E claro que com a prece também podemos obter o perdão. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal, a prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Lógico, não é, queridos amigos? Quem se põe a pedir perdão, mas depois, através de uma prece, mas depois volta a fazer o mesmo, faz-me lembrar na religião cristã católica há um sacramento que é o da confissão, em que a pessoa ia confessar-se ao pároco, ao padre, ia-lhe contar o que julgava ser os seus pecados e o padre o absolvia. É como se passasse uma esponja naquilo. Estamos tão enganados, não estamos? Depois a gente saía dali fresquinhos, prontos para pecar de novo, para fazer as mesmas coisas. Não. O perdão só é obtido, ajuda, porque para conversarmos com Deus, para pedirmos perdão, é através de uma prece, através de uma elevação do pensamento. Mas depois tem que haver uma mudança de conduta. A melhor prece são as boas ações e não propriamente as cantilenas mais bonitas ou o parafraseamento mais bonito que possa existir. Também podemos olhar para as questões do orar pelo outro. Como é que isso funciona? É possível orar utilmente pelos outros? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos e estes se associam ao bem que É possível orar utilmente pelos outros? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos e estes se associam ao bem que deseja fazer. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece pelos outros é um ato dessa vontade. Orar é um pensamento, a elevação do pensamento. Portanto, e quando nós unimos vontade de ajudar, louvando, agradecendo e pedindo por outrem, nós automaticamente, pela lei da afinidade, se juntam a nós todos aqueles que concorrem, estão interessados também em ajudar aquele outrem, o nosso amigo, o nosso familiar que está em dificuldade. E então ele vai sentir essas vibrações, dentro do possível, sem nenhuma derrogação das leis divinas, ele sentirá isso. É assim que funciona e devemos orar por outro, desta forma. Pensamento mais vontade, vai dar força, porque nos vamos atrair outros e então unidos seremos mais fortes. Também se pode estar e orar a espíritos. A gente apetece orar ao santo tal e ao santo tal e à divindade tal. Isso, qual é o valor disso? Como é que isso funciona? Pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz.
O que é que isto nos diz? Nada de novo, já sabemos que sim, nós podemos orar também ao Espírito. Se eu posso orar por um espírito encarnado, um familiar, um amigo em dificuldade, posso também orar por um desencarnado. Portanto, e posso também pedir a um desencarnado que eu entenda que é mais avançado do que eu, mesmo que não lhe conheça o nome, mas que é mais avançado do que eu, para ajudar. Ora, como é que vai funcionar esse espírito evocado por mim? Vai funcionar como um mensageiro de Deus, porque tudo o que venha a ocorrer em função da prece tem que ser, tem que estar dentro das leis naturais. Não há derrogação das leis naturais. Tem que estar dentro das leis naturais, que nós não as conhecemos todas, mas, portanto, é autorizada, a ajuda que for concedida é autorizada por Deus. Por isso, queridos amigos, não tem mais valor uma oração a um santo, a um espírito que alguma religião, que algum corrente espiritualista acha que é o maior, não tem mais valor do que ao meu anjo da guarda, não tem mais valor. Depende do mérito de cada um deles, mas tudo o que possa ser feito é apenas autorizado, o que é autorizado por Deus. Portanto, e não há aqui compadrios. Deus é justo. Agora, nós temos que orar. Para conseguirmos alguma coisa, temos que orar. E depois temos que, unido com outros espíritos que nos possam ajudar, unir mais força, então conseguirmos mais alguma coisa. Mas, atenção, mudando nós, os nossos comportamentos, se tivermos a proceder mal, e não sendo egoísta na sua oração. Há muita gente que só ora para pedir coisas materiais. É muito mais importante pedir coisas que nos ajudem a progredir moralmente. Bom, vimos a prece, vamos ao politeísmo. Porque o politeísmo é uma das crenças mais antigas e espalhadas, já que é uma crença falsa. A concepção de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto e, desde então, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era, para ele, uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. As religiões mais antigas que se conhecem, que temos registros históricos no nosso planeta, a mais antiga que temos registros históricos, não propriamente a mais antiga, apenas não sabemos mais para trás, mas é o hinduísmo, 5.000 anos atrás. Nasceu como sendo politeísta, essa religião. Exatamente porque, imaginar o homem há 5.000 anos, a sua capacidade intelectual. Portanto, o homem não sabia explicar porque é que chovia, o homem não sabia explicar porque é que existia um incêndio, o homem não sabia explicar uma série de coisas, a água, os benefícios da água, etc. E então ia designando aquilo que ele não sabia explicar, um fenómeno meteorológico, o Deus da chuva. A chuva, eu não sei explicar como é que a chuva é, ora, deve ser um Deus da chuva. O fogo, eu não sei explicar como é que aquilo deve ser um ato mágico, deve ser uma divindade qualquer, Deus do fogo. Portanto, e não tinha capacidade intelectual para entender que filosoficamente só pode existir uma causa primeira. Não pode existir vários deuses, porque havia sempre que questionar, então, mas quem é que criou esses? Estão a ver? Portanto, a aquisição de um Deus único é uma das aquisições intelectuais mais importantes do ser humano. Por isso é que as religiões mais antigas todas nasceram politeístas. Só mais tarde, com Abraão, mas já vem o monoteísmo. Mas, por exemplo, o hinduísmo hoje até é uma religião muito tolerante porque aceita o politeísmo, aceita um Deus único e aceita não ter Deus também. Mas, por exemplo, o budismo já não cultiva a ideia de Deus, mas cultiva a ideia das entidades, dos Budas,
Portanto, seriam equivalentes para a religião cristã católica aos anjos. Estão a ver? Portanto, o budismo é filho do hinduísmo. 600 anos antes de Cristo, destaca-se do hinduísmo. Portanto, as religiões mais antigas revelam este caráter que tem a ver com a incapacidade que o homem tinha nessa altura, e hoje ainda muita gente tem, de conceber Deus como um ser imaterial. Ainda hoje vemos muitos livros em que representam a Deus como um velhinho de barbas e tal, portanto, como se Deus pudesse ser de natureza humana, não pode ser. Portanto, sem ter uma forma, e que ainda por cima consiga atuar na matéria. A gente não o vê e ele consegue atuar na matéria. Portanto, aí é a razão do politeísmo, e que nós devemos estar cientes, porque ajuda-nos a compreender melhor como é que o progresso humano se vai fazendo. Bom, outra questão que nós podemos também, e para finalizar a nossa palestra, de olhar, é para as questões dos sacrifícios físicos. Houve tempos, nomeadamente nas religiões abrâmicas, nas 3, por exemplo, isto para mencionarmos algumas mais conhecidas ao Ocidente, na parte ocidental do mundo, mas nas outras também, no hinduísmo, no budismo, etc., de uma forma em geral, no islamismo. Houve na antiguidade, nos inícios, houve sempre uma crença infundada de que os sacrifícios humanos agradavam a Deus, os sacrifícios dos frutos da terra agradavam a Deus, fossem animais, fossem vegetais. Será isso lógico? Ainda hoje verificamos isto, por exemplo, quando na religião cristã católica, se visitarmos um santuário numa época de peregrinação, vamos encontrar pessoas a flagelarem-se, por exemplo, a andarem de joelhos às voltas do santuário. Se formos às Filipinas, por exemplo, que são cristãos, católicos, há pessoas a crucificarem-se na Páscoa. Portanto, tem isto sentido? Vamos ver. Os sacrifícios humanos praticados com intenção piedosa poderiam ter sido agradáveis a Deus? Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável imolando seus semelhantes. À medida que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que incorriam e reprovar tais sacrifícios, que não podiam conformar-se com as ideias de espíritos esclarecidos. Sacrificar seres humanos ou matá-los em nome de Deus não cabe na cabeça de ninguém. Mas ocorre no século XXI, né? Todos conhecemos. Sacrificar o seu corpo, mortificar o seu corpo, como remissão das suas faltas, não é por aí. Não é por eu ficar com os joelhos em sangue, por dar 10 voltas a um santuário, que eu vou progredir. Nós vimos há pouco que, para se obter o perdão, nós temos que mudar o nosso comportamento. Portanto, eu tenho é que mudar o meu comportamento. Não é por eu flagelar nenhuma parte do meu corpo, fazer uma troca, um cambalacho com Deus. Não. É por eu mudar o meu comportamento. Portanto, não é agradável a Deus o sacrifício humano sob nenhuma perspectiva. Bem, mas também se podem enganar. Então, e os frutos da terra? Os animais, as plantas, etc. Será isso agradável a Deus, já que não é agradável sacrificar-nos a nós ou a um humano? A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha mais mérito a seus olhos do que o sacrifício dos animais? Já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável evidentemente era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra, em vez do sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a preço proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o facto nada vale.
aqui está, queridos amigos. Mudarmos para vamos emular agora umas plantinhas. As plantinhas são nossas irmãs, também são criação divina, também são filhos de Deus. Os animais também são filhos de Deus. Portanto, imolá-los sem objetivo útil, que é o que prescreve a lei moral da destruição, sim, é legítimo, é lícito matar um animal para nos alimentar, porque nós fomos criados a necessitar proteínas animais. É lícito nós matarmos um vegetal para nos alimentar, porque nós fomos criados a necessitar proteínas vegetais. É ilícito, é mal proceder nós matarmos um animal por prazer ou um vegetal por prazer e não dar um fim útil às carcaças. É lícito, é mal proceder imolar um animal para ficarmos bem com Deus. Então nós estamos a imolar sem objetivo útil um ser da criação. Portanto, é para um prazer pessoal, que nós julgamos que vamos ter, que vamos ser perdoados das nossas faltas. Claro que isto tem a ver com a evolução do homem. Claro que na antiguidade Deus deixou o homem, permitiu que ele fosse fazendo isto, porque ele tem que aprender. É claro que a intenção é tudo, o facto nada vale. A matéria transforma-se, destrói-se, é uma transformação. O que importa é o espírito. Portanto, quando nós destruímos qualquer ser orgânico ou ser inteligente, nós não estamos a acabar com ele. Não estamos a acabar com o princípio inteligente, com a alma, não estamos a acabar. Mas estamos a interditar, estamos a condicionar uma missão encarnatória desses seres. Portanto, queridos amigos, pouco valor tem qualquer um dos sacrifícios, seja humano ou seja de outros seres da criação. Meus amigos, nós, para vos trazermos esta palestra, consultamos todas estas obras que aqui vemos. Estas que estão na primeira linha são obras da codificação fundamental. Também duas obras de filosofia, uma de Platão, Menon, e outra de Aristóteles, Ética e Nicômaco. Estamos no domínio de uma filosofia, portanto, para podermos perceber as questões da ética, cá está, da filosofia moral, da justificação do que é bem e o que é mal proceder. Este livro do Universo Elegante, que nos fala, é de física quântica, fala-nos de coisas que estão no invisível. Nós, o Espiritismo, também investiga coisas que estão no invisível. O Universo Elegante investiga coisas que estão no invisível, embora com as ferramentas das ciências materiais. Mas ajuda-nos, por exemplo, a perceber que há outras dimensões, há universos paralelos, provavelmente para onde nós podemos transitar sem corpo. Por exemplo, o nosso livro Pensamento Sistémico e Espiritismo, em que também abordamos estas questões, abordamos a questão de Deus, abordamos a questão da diferença entre realidade e verdade, tanto das interpretações da lei de Deus. O que nós chamamos de lei de Deus, em boa verdade, se quisermos ser honestos, é a interpretação que nós temos da lei de Deus. É assim é que é correto. Nós, como habitualmente estamos a transmitir esta palestra em várias plataformas eletrónicas, uma delas em YouTube, no canal Espiritismo JG, e duas em Facebook, uma também em Espiritismo JG e outra no canal do nosso querido amigo Eric, Página Espírita em Kardec, e onde nós agora já fomos recolhendo comentários, mas recolheremos também alguma pergunta que entanto se possa produzir e tentaremos explicar e dar a nossa opinião. Mas se alguém houver que não se sinta à vontade para colocar a sua pergunta ou o seu comentário numa rede social, também tem à sua disposição este endereço de e-mail, espiritismo.jg@gmail.com, e nós trataremos de responder com a maior brevidade possível e com os parcos conhecimentos que temos. Mas, antes de passarmos a vossos comentários ou vossas perguntas, íamos pedir aos nossos companheiros aqui em estúdio que também nos ajudassem com a sua verdade sobre esta mesma realidade, de forma a construirmos uma melhor interpretação das leis de Deus e da lei da adoração em particular. E é já começar pelo nosso querido amigo Eric. Eric, por favor. Excelente a palestra e esse tema, né? E como Kardec diz no Livro dos Espíritos, a adoração é elevar o pensamento a Deus, né? E você pode elevar esse pensamento a Deus pela prece para louvar, pedir e agradecer, né? Eu participo de um grupo de estudo que a gente estava se perguntando, né, o que é louvar, né? Qual é a diferença entre a adoração e louvar, né? E louvar é justamente você exaltar, né, Deus, né? Mas não
através da bajulação, né? Deus não precisa disso, né? Mas é o reconhecimento dessa grandeza de Deus, né? Que é essa inteligência suprema, né? Então esse é o caráter da adoração, que é o caráter da prece, né? E, como foi bem colocado também, essa adoração ela não precisa de uma forma externa, né? É claro que, né, o espiritismo não vê problema, né, na pessoa, se ela precisar, né, de algo exterior, ela procurar, né? Até Kardec, na obra O que é o Espiritismo, ele diz que na sociedade parisiense havia muitos católicos, protestantes, muçulmanos, né? Então eram pessoas que tinham ainda um culto exterior, né? Mas não é imprescindível, né? É indispensável. Então o Espiritismo, né, ele respeita a religião, mas ele respeita a religião com toda a sua ritualística, né? Com toda a sua estrutura, né? Mas não é uma religião, né, em si, nesse sentido, né, de ter um culto exterior, né? Outro ponto interessante que eu acho importante ressaltar é a questão do anjo da guarda, né? Todos nós temos um anjo guardião, né, que é um espírito, né? Nós temos espíritos familiares, né, que são vários, mas temos todos um espírito que ele tem a missão específica de velar por nós nessa existência, né? E aí até o João estava falando que não precisa, que nome que a gente vai chamar esse espírito, né? Não precisa ser necessariamente um nome de um espírito venerado, Francisco de Assis, Maria, ou pode ser, você dá o nome, né, Kardec diz lá, você dá o nome que você preferir, né? Então você pode orar para o seu anjo da guarda até com o nome de um familiar desencarnado seu, ou o nome de um espírito que você tem preferência, né? Sei lá, Bezerra, por exemplo, talvez. Você vai escolher um nome qualquer, né? Que você tenha um afeto, né? E isso vai te ajudar na prece, né? Mas é importante, né? Todos nós utilizarmos essa lei do anjo da guarda que às vezes a gente não presta tanta atenção, né? Muitas vezes a gente esquece de orar o nosso anjo guardião, né? Que tem essa missão específica de nos orientar, de nos guiar nessa existência terrena, né? Então é interessante constatar isso também, né? Então vamos ter essa noção, né, essa ciência da importância da prece, da importância da adoração, né? E sempre quando formos orar os espíritos, nós temos que ter sempre ciência, né? Isso é outra coisa que se diz lá numa das questões do livro dos espíritos. Orar os espíritos tendo ciência deles como mensageiros de Deus, né, enviados de Deus, né? Então a gente não ora os espíritos, nós espíritas não oramos aos espíritos como se eles fossem o próprio Deus, né? Ou deuses, né? Como fosse um politeísmo, né? Mas concebendo eles como enviados de Deus, né? Que é essa inteligência suprema, criadora de todas as coisas, né? E que, portanto, nos fez e mantém o universo, né, no seu ordenamento. Então, vamos utilizar da melhor forma essa lei, né, de Deus, a lei da adoração, né? Mas excelente, João, a palestra. Muito obrigado, Eric, por complementar. Sublinho uma coisa muito importante que o Eric aqui disse. Não nos esqueçamos do nosso anjo da guarda, do nosso anjo guardião. Esse ente é o ente que se voluntarizou para nos acompanhar e ajudar e orientar. Portanto, se há um ente a quem nós devemos elevar o pensamento, a quem nós devemos agradecer, a quem nós podemos pedir, é Ele. E claro, louvando nós e ele, louvando a Deus. Louvando a Deus. Portanto, não nos esqueçamos disso. Pouco interessa o nome, tal como o Eric disse, e Kardec também não refere. Não é igual que nome vocês queiram chamar. Se precisam chamar o nome, chamai. O importante é que leveis o pensamento a Deus. Se possível, com o nosso anjo da guarda vai melhor. Já somos dois, não é? Já somos dois. Vai melhor. Muito obrigado, Eric. Muito obrigado por estes considerantes. Agora ia pedir ao António, por favor, também para nos dar a sua opinião. António? Obrigado, João.
por estes conhecimentos que partilhaste connosco. Em modo de... seria bom que pudéssemos interiorizar bem esses teus, tanto, toda essa tua mensagem que trouxeste até nós, especialmente de um modo muito especial, tanto dentro da lei da adoração, a prece, importantíssima no nosso cotidiano. Porque para nós não basta que apenas nós nos inteiremos das leis divinas, portanto, é necessário que as compreendamos no seu verdadeiro sentido e para que possamos seguir, observar essas leis. Já Jesus, portanto, eu vou entrar mais um pouquinho também como Eric na parte da prece, porque acho que realmente é o item que mais se engloba, que mais está para nós dentro da lei da adoração. Já Jesus nos recomendava sempre: orai e vigiai. Portanto, orar, agradecer, louvar, pedir, é isso que tu frisaste, vigiar, mas quem? A nós, não é aos outros. Portanto, estarmos atentos, e nós vigiamos e estaremos atentos, sim, se estivermos compenetrados, se estivermos concentrados nas nossas preces. Há muitos, portanto, todos os povos oram, independentemente das suas crenças, das suas ideias, das suas ideologias, das suas filosofias. Portanto, não quer dizer que a maneira como se ora tenha de ser igual. Não quer dizer que a nossa maneira de orar tenha de ser igual à outra, e que todas elas tenham de convergir para a nossa maneira de orar, porque a nossa é que está correta. O outro dirá a mesma coisa, e todos assim, cada um à sua maneira, tem a sua maneira de orar, seguindo, muitas das vezes, né, seguindo, que nós sabemos, religiões e outras correntes filosóficas e, tanto, ideologias por aí fora, que usam muito certos rituais, certos modos, certas maneiras, mas, enfim, é sempre a prece válida e agradável a Deus, aquela feita do coração, aquela sincera. Não interessa a maneira como é que ela é feita, é precisamente igual, porque não existe um protótipo de que uma prece tem de ser feita desta ou daquela maneira. Portanto, isto nós temos de pensar uma coisa: independentemente da maneira que se ora, nós temos de ver que há algo de positivo e há algo de forte, há uma força capaz, tanto que nos faz vibrar da maneira seguinte: se nos sentimos tristes e se nos virarmos à prece compenetrados e sincera, nós nos sentiremos mais aliviados, mais confortados. Se nos sentirmos fracos em certos momentos, se entrarmos no caminho da prece, nós com certeza que vamos sentir-nos mais fortes. E se sentirmos por vezes sem ideias, com certeza que no final dessa prece que estaremos muito mais esclarecidos. Por tudo isto, tirar a prece é privar o homem do seu mais poderoso suporte moral nas dificuldades. Portanto, é na prece que o homem eleva a sua alma, é na prece que ele entra em comunhão com Deus e identifica-se com o mundo espiritual. Para algumas pessoas, a prece traz única e simplesmente aquela ideia de pedido. Isso, com certeza, que é um erro gravíssimo. Um erro grave em relação a Deus. Porque
porque a prece é um ato de adoração e de humildade perante a justiça, a bondade e o amor de Deus. Portanto, a prece, para mim também, pessoalmente, é uma homenagem à magnificência de Deus. Acaba por ser uma elevação acima de todas as coisas terrestres, que é um ardente apelo às potências superiores. É uma expansão íntima da alma para com Deus. Por isso mesmo, podemos dizer que a prece é uma projeção do pensamento a partir do qual se estabelece uma corrente fluídica, cuja força depende do teor vibratório de quem ora. Muitas mais coisas haverá a dizer sobre a prece, mas ela engloba-se nisto. Não há não há um momento ideal para fazer uma prece. É em qualquer momento, em qualquer hora e em qualquer lugar. Basta o seu recolhimento. Aquele momento de recolhimento e levar esse pensamento a Deus. Tu falaste aí, João, no pedir perdão a Deus, frisaste até um bocadinho aquele sacramento da confissão, em que são perdoados os pecados, através de uma pequena penitência. Há muitos que, não, eu não me confesso, mas eu peço perdão a Deus. Ora, com certeza tu falaste e bem, pedir perdão a Deus, mas é necessária a transformação. E essa transformação é como? Não é que eu peço perdão a Deus das minhas falhas e sei que Deus me vai perdoar. Quer dizer, Deus vai passar uma esponja nos meus erros. Não. O modo de perdoar de Deus é através da reencarnação. É aí que tem de haver a tal transformação. Se Ele me dá a possibilidade dos pecados me serem perdoados, das minhas falhas me serem perdoadas, é através da reencarnação. Se eu, nessa existência que Ele me dá a oportunidade de corrigir, se eu não os corrigir, não estou a ser perdoado. Né? Porque sou eu que me tenho de perdoar. Portanto, Deus perdoa assim, dessa maneira, através da reencarnação. Não pensemos que eu peço sempre à noite, peço perdão a Deus das minhas falhas. E sei que Deus me perdoa. Ou outro dia está precisamente a fazer as mesmas coisas. Portanto, se não houver essa transformação como tu falaste, mas tem de haver essa transformação verdadeira. E era isso, João, que eu tinha para dizer. A tua explicação foi importantíssima e foi muito esclarecedora. Portanto, muito obrigado. E ao Érico também pelos seus complementos. Obrigado, António. Duas coisas eu gostava de ressaltar que o António acrescentou, e muito importantes, se nós já tínhamos falado que nós não necessitamos de um local específico para orar, não precisamos de um templo, não precisamos de uma imagem, de estar perante uma imagem, também não precisamos de uma hora específica para orar, em qualquer momento. Em qualquer momento. É claro que a prece pode ser encarada, hoje fala-se muito em vacinas. A prece pode ser encarada com dois objetivos. Um, SOS, em aflição. Outro, com uma vacina, prevenção. SOS sempre que eu me sentir em dificuldade e levar o pensamento a Deus, louvar, agradecer, pedir. É como tenho uma dor de cabeça, tomo uma aspirina. Mas, cuidado. Porquê é que eu tive a dor de cabeça? Uma coisa é a aspirina, o analgésico vai-me tirar a dor de cabeça. Ótimo. Mas o mal, se calhar, está lá dentro. Então tenho que ir à procura de raiz do mal. E para isso, com a prece, nós devemos habituar-nos a usá-la como prevenção. E então daí que nós nos devemos habituar 1, 2 vezes por dia, sem nada ter de ritualista, lembrar-nos de orar. É como tomar as várias doses da vacina para evitar que o mal nos ocorra. Uma outra coisa que eu sublinho desta excelente intervenção do António é o mecanismo do perdão. Portanto, realmente,
O perdão não é borrar, não é passar uma borracha na falta. Não, 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 não. Nós somos o que fazemos. Isso ia apagar a nossa história. Não. Deus concede-nos o perdão, tal como disse o António, conferindo-nos outras oportunidades, encarnação incluída. Encarnação é uma série de oportunidades de novo para. É como ir à escola, o aluno falhou naquele ano e repete de ano, até aprender. Mas não há um borrar, não há um apagar. Portanto, por isso o perdão fica, a percepção do perdão fica consolidada quando nós, perante o mesmo problema, passamos a fazer de forma melhor. E sentimos que estamos perdoados. Portanto, através do nosso livre-arbítrio, então fazemos o progresso, escolhemos a melhor opção, seja nesta encarnação, seja numa seguinte. Muito obrigado, António, por todos estes esclarecimentos adicionais que trouxeste, que muito melhoraram a nossa palestra. Bom, queridos amigos, nós realmente perguntas nós não temos aqui, mas eu vou recuperar aqui um comentário que importa nós filosoficamente trazermos à consideração, porque a nossa linguagem é sempre curta, nós sabemos o que é que se está a pretender dizer, mas dito desta maneira pode indiciar-nos a algo de místico que o Espiritismo não tem. É esta questão que aqui nos coloca, este comentário que aqui nos coloca a nossa amiga Shirley. Ela diz que, ao estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, eu compreendi que a moral espiritual é diferente da moral humana. Será? O homem é um ser triplo, constituído por alma, perispírito e corpo. Então o homem tem espírito. E quem é que pensa? É o corpo ou é o espírito? É o princípio inteligente. Esteja encarnado ou desencarnado. Cristo, que nós só o conhecemos enquanto encarnado, que moral ele praticava? Ele estava encarnado. Portanto, isto é, não associemos a questão do bem proceder. A questão do bem proceder é uma questão de aprendizado do homem. E o aprendizado só se faz através do princípio inteligente. O corpo, o perispírito, apenas colaboram, são umas ferramentas que nos ajudam como calçar as sapatilhas para ir ao ginásio. Okay? Precisamos de umas sapatilhas para ir correr e tal. São úteis. Mas as sapatilhas não produzem moral. É sempre o ser inteligente que ou é ser simples, alma, ou é ser duplo, espírito, alma mais perispírito, ou é ser triplo, alma mais perispírito e corpo, que toma decisões de bem proceder. Portanto, tem sempre uma causa espiritual. Já que não se pode conceber o princípio inteligente sem a alma. Como a alma é uma parte do espírito, portanto, quando nós estamos a cumprir encarnações, nós precisamos do perispírito, portanto, precisamos ser seres duplos. Portanto, de novo, nós entendemos o que a Shirley quer dizer, mas somos da opinião que devemos escolher outra terminologia para falar, porque utilizando esta terminologia dá uma impressão mística, dá uma impressão de espírito daqui, homem daqui. Não, é que o homem é espírito. Não é dissociável. Não existe homem sem espírito lá dentro. Portanto, e mais, o homem, quando é ser triplo, é quando tem as melhores oportunidades de progredir. Porquê é que servem as reencarnações? O que é que nos diz o livro dos Espíritos? Diz-nos que a reencarnação serve para acelerar o progresso. Então, espera aí. Então é exatamente a oportunidade de mostrar melhor o nosso progresso é encarnado. Portanto,
Nós entendemos o que a Shirley quer dizer, mas oferecia-nos trazermos estes pequenos detalhes para não fazermos esta dialética homem-espírito. Não, não, é a mesma coisa. É uma parte integrante. Não sei, queridos amigos, se quereis complementar de alguma forma. Não, é o que você colocou. Kardec, lá na questão 629, define que uma moral se funda na observância da lei de Deus, né? E a lei de Deus, ela se aplica ao mundo material e ao mundo espiritual também. Então, eu também não vejo sentido nessa distinção, né? Quando se fala quando Kardec, lá no Livro dos Espíritos, divide as leis de Deus em leis materiais e leis morais, né? Ele tá justamente fazendo essa distinção entre material e espiritual, né? Então as leis morais já são espirituais, né? Seja aqui no estado de encarnação, no estado na erraticidade. Então também não concordo com essa distinção. Muito obrigado, Eric. Não sei, António, queres dizer alguma coisa? Aquilo que vocês já disseram, acho que responde perfeitamente a esse embrólio aí com a Shirley, porque, como disse o Eric, a moral tanto se aplica no mundo material como no mundo espiritual, porque a reencarnação, nós encarnamos para quê? Realmente para nos aperfeiçoarmos, para compreendermos a moral e para nos moralizarmos. Portanto, senão, então não necessitávamos de encarnar no outro mundo, estávamos sempre na erraticidade. Né? E aí se aplicava tanto a moral espiritual. A moral espiritual é aquela que nós necessitamos de aprender. E o espírito evolui encarnando tanto encarnando um ser humano. É com certeza que é através dessa melhoria, desse aprimoramento, que vai compreendendo e vai melhorando essa sua moral. A moral daqui, a moral humana, é precisamente a moral espiritual. Portanto, como é que vamos levar a moral espiritual à pureza? Porque a Shirley fala depois aí de Jesus como espírito puro. Ora, com certeza que nós um dia chegaremos também, nós, os espíritos puros. Mas de momento estamos ainda com uma moral baixa. Mas estamos no caminho dessa moral espiritual. Estamos avançando. Portanto, isto é o meu modo de ver, não é? É a minha opinião. Não é a opinião de mais ninguém. Não é a opinião que deve ser, não é a opinião geral. É a minha opinião. Muito obrigado, António, muito obrigado, Eric. Pronto, há sempre o direito ao contraditório. A nossa amiga Shirley tem esta ideia, tem todo o direito em ficar com a opinião dela. Nós, quando emitimos a nossa opinião, não estamos a pôr-nos contra ninguém, estamos a justificar. E é isto que nós fazemos. Portanto, tem todo. Enquanto não fizer sentido para ele, não fique com as nossas ideias, Shirley, de forma nenhuma. Kardec, o que nos ensina, logo no controle do ensino dos espíritos, é, primeiro passo do controle do ensino dos espíritos, e nós somos espíritos também, tem que passar no crivo da minha razão. Portanto, hoje não passa, não aceite. Não aceite, Shirley. E aceite também que nós temos o direito de, se acharmos que determinada ideia não passa no crivo da nossa razão, portanto, nós também ficaremos com. Mas importante é que qualquer um de nós faça este exercício. Quando se afirma algo que se justifique e não me venham portanto, não se venha com palavrões, porque a gente já viu que a linguagem é curta, nós vimos aquela história da lei de Deus é tão eterna, como é que pode ser? É tão imutável, como é que pode ser? Portanto, e parece-nos também que fazer uma diferenciação entre lei espiritual e lei humana, sendo que não existe homem sem espírito,
como podemos fazer diferenciação? Quem produz a regra de bem proceder é sempre o espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, portanto, mas claro, respeitamos a sua opinião, e naturalmente, pronto, a Shirley, aqui estamos, o direito ao contraditório todo, total, ok? Portanto, diz António. Diz João, segundo a Shirley, o que ela está comentando, eu acho que a Shirley está fazendo um pouquinho de confusão entre tanto as leis dos homens e as leis divinas. Atenção. Ora, aí creio que agora sim. Sim, mas isso seja ser duplo, seja espírito, ou seja ser triplo homem. Sempre fizemos, vamos continuar a fazer. Porque é que o homem, seja ele apenas espírito, ou seja ele ser triplo, reformula as interpretações que tem da lei de Deus? É porque são diferentes. A lei de Deus é uma coisa inconcebível, inatingível, e o homem vai se aproximando devagarinho, por interpretações sucessivas. Se em vez do espiritual substituíssemos pela divina e humana, estávamos encantados. Aí estávamos encantados. Okay? Até porque, segundo tu já relataste atrás, começando com as religiões abrâmicas, por exemplo, àquela altura, depois seguindo a Moisés, portanto, houve sempre um avanço, embora gradual, mínimo, é igual, não interessa, gradual, tanto na observação das leis e na moralidade do homem. As leis humanas, devagar, conforme o homem se vai depurando, as leis humanas vão também aproximando-se das leis divinas. Atenção, que antigamente em todo lado havia a pena de morte, como tu referes muitas vezes, e outras coisas por aí fora. Hoje já existe poucos países onde se aplica aí a pena de morte e tantas outras leis. Portanto, houve aí uma ligeira confusão entre as leis divinas e as leis dos homens, umas imutáveis e as outras com certeza que são mutáveis mediante os costumes e usos de cada nação e das suas coisas. Portanto, aí, porque a moral em si, para mim, é o mesmo. Nós estamos aqui a aprender a moral, para isso estamos aqui encarnados, para nos aperfeiçoarmos da moral espiritual, para sermos cada vez melhores, para chegarmos à pureza. Eu julgo que sim, que seria isso. Eric, por favor. Não, eu só ia falar que para mim o espiritismo ele dá uma ideia de moral objetiva, né? E a nossa legislação humana, as leis humanas vão se aproximando, né? Como diz lá na Lei de Progresso, que fala da legislação humana, a legislação humana vai se aproximando dessa moral, que é essa observância às leis de Deus, né? Que são imutáveis, enfim. Então depende do tempo e do lugar, né? Gradualmente, conforme o homem progride, né? Então a interpretação que você tem das leis de Deus, a visão que você tem das leis de Deus pode mudar. Né? Você pode no futuro ter uma visão melhor, mas as leis de Deus em si são imutáveis e não mudam. Né? Independente da época, do lugar. Por exemplo, aí a pena de morte, né? Matar sempre foi errado e vai continuar sendo errado independente do lugar, do tempo. Né? O próprio Moisés já tinha trazido isso. Mas a lei humana, uma hora ela decidiu que matar podia ser certo, outra hora errado legalmente, né? Mas a moral continuou, a moral enquanto observância da lei de Deus continuou imutável. Matar é errado, né? Não matarás. Então não muda, né? Enfim. Devemos, pois, como a nossa linguagem é curta, devemos, pois, ter cuidado em conceituar bem os termos que utilizamos. Realmente, o que é imutável é a lei de Deus, mas a lei de Deus ninguém a conhece. Ninguém.
O que nós conhecemos são as interpretações melhores que nós conseguimos fazer. E quem as produz é sempre o elemento inteligente, seja ele revestido por um perispírito apenas, ou seja ainda revestido por um corpo, mas é sempre a alma que produz essa interpretação. E basta só nós pegarmos no céu e inferno, na segunda parte dos exemplos, vamos ver os espíritos endurecidos. E vamos ver como eles não alteraram e continuam a pensar da mesma maneira. Espera, são espíritos, então a moral deles é espiritual. Por serem espíritos, passou a ser moral espiritual. Portanto, cada coisa, devemos ter o cuidado de usarmos bem os termos. Portanto, a moral já vimos que é um produto da filosofia moral, é um produto da ética. A moral é um produto da ética. Mas a ética não é algo de perfeito, porque é uma ação inteligente. Portanto, numa determinada época pensa-se assim, noutra pensa-se de outra maneira. Portanto, é à medida que vai evoluindo. Nós temos países em que as senhoras não podem andar de calças, é imoral. E vamos lá dizer à pessoa que nesse país acha que a senhora não deve andar de calças, que até diz que está escrito no livro sagrado da sua religião. E como é que nós vamos convencer disso? Não. Ou vamos a um país em que haja pena de morte. Então, como é que nós vamos convencer, enquanto o próprio homem não for ele a interiorizar e a dar a volta? Mas isso é a moral. Portanto, mas é produzida pela ética daqueles seres. Portanto, a moral é a regra de bem proceder, mas a regra de bem proceder, ela vai sendo mudada à medida que o homem vai evoluindo. Agora, a técnica de lá chegar não é por todos fazem assim, é bem proceder. Isso não. Para o espiritismo isso não colhe. O bem proceder é aquilo que passa no crivo da nossa razão, independentemente se é praticado por todos ou não, porque o bem é sempre o bem, mesmo que ninguém o pratique. O mal é sempre o mal, mesmo que todos o pratiquem. Não é por todos praticarem um determinado procedimento que o vão lavar e limpar e transformá-lo em bem. Não, de forma nenhuma. Ok? Portanto, devemos ter esta ideia. Bom, queridos amigos, não temos aqui mais nenhum comentário, nenhuma pergunta. Não sei se algum de vocês quer dizer mais alguma coisa. Pronto, então, António, entrego-te a ti o comando das operações para irmos terminando esta nossa primeira palestra do ano. Então, passo primeiro por agradecer a ti esta oportunidade, João, de podermos mais uma vez reunirmos-nos todos para podermos partilhar estas ideias. Não são as verdades, são opiniões. A tua palestra trouxe-nos aquilo que o legado de Kardec nos deixou, os ensinos do Livro dos Espíritos, portanto, enfim, da doutrina espírita. Foi uma palestra baseada no Livro dos Espíritos, nas leis morais, na lei da adoração. Obrigado por todos esses ensinamentos que partilhaste connosco, e agradecer tanto ao Érico também aqui a sua presença, à SEMI. Agradeço a todos os amigos que participaram, desejo-lhes uma noite serena, um bom fim de semana e continuação de um ano feliz, e que tudo se possa haverar, tanto paz, harmonia, serenidade e a saúde também de todos, mas sobretudo o comprometimento com todos no amor fraterno. Então agora, depois de todos estes esclarecimentos e destes momentos passados em conjunto, vamos então agradecer, vamos louvar, agradecer e pedir a Deus, ao nosso Pai, nosso Criador, a causa primeira de todas as coisas, estes momentos. Começamos por louvar
a Deus toda a sua magnificência. Começamos por louvar todo o seu amor, toda a sua bondade, toda a sua justiça. E adoramos a Deus como? Observando as suas leis, cumprindo com os nossos deveres para com o próximo, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem, respeitando a sua criação, a natureza e tudo o que ela alberga. E vamos agradecer, de modo especial, esta oportunidade que nos concedeu hoje, agradecer o dom da vida, agradecer-lhe mais um ano para que possamos continuar nesta nossa caminhada de progresso, de crescimento intelectual e moral. Agradecer a família, agradecer os amigos, agradecer o alimento, que nunca nos falte a cada dia o indispensável para o nosso dia a dia. E agradecer também esses momentos menos bons, os momentos de tristeza que passamos, fazendo parte do nosso progresso, os momentos de alegria, e pedir a Deus, pedir pelos nossos irmãos em maiores dificuldades. Nós agradecemos o alimento que nunca nos falta. Vamos pedir para que o alimento também nunca falte nos lares de cada um irmão no planeta, de cada família. E vamos pedir pelos doentes, todos esses irmãos que se encontram nos hospitais e nas casas de cura, que possam ser envolvidos pelas vossas bênçãos. E se é da vossa vontade, se é para o bem de cada um, que possa até eles chegar à cura ou à melhoria dos seus males físicos. Vamos pedir também para todos aqueles que ainda não vos conhecem, que possa chegar até eles um meio de vos fazer conhecer. Através de nós, através destes momentos, destes meios de comunicação. Agradecer, no fundo, todo este envolvimento que a doutrina espírita nos traz, que nos ensina a melhorarmos a cada dia, a eliminarmos em nós esses vícios tão perniciosos do orgulho e do egoísmo, que geram todos os vícios de mal que ainda temos tão enraizados em nós e que nos atrasam na nossa evolução. Por tudo isso, muito obrigado, Pai. E obrigado por nos dar também um irmão mais velho, um irmão forte e poderoso no sentido de tomar conta de nós todos. Esse irmão a quem damos o nome de Jesus, que sintamos todo o seu amor que Ele tem por todos nós. E para isso vamos pedir que Ele nos abrace a todos. Um abraço forte e harmonioso, um abraço fraterno, e que possamos todos juntos sentir o calor desse amor. Muito obrigado, meu Deus. Que as vossas bênçãos caiam sobre todos nós e que nos deem força e coragem cada vez mais de seguirmos em frente nesta nossa caminhada de evolução espiritual. Que assim seja. Muito obrigado, António, por esta tocante prece feita com os preceitos
que nós hoje recordamos. Louvar, agradecer e pedir. Bem-ajas, Érico, também. Bem-ajas, queridos amigos, pela vossa participação, pelas vossas verdades, pelos vossos comentários, pelas vossas perguntas. Só assim progredimos apresentando com urbanidade, com respeito, as nossas opiniões e justificando as nossas opiniões, e depois cada um de nós decidir com o crivo da sua razão, da bondade de umas e de outras. Então, queridos amigos, ficamos de encontro marcado para a próxima sexta-feira, neste momento, na mesma, aqui na nossa Casa Espírita, em que refletiremos sobre outro tema espírita. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Tchau, queridos amigos. Boa noite.